Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. Professor Tiago, mais uma vez aqui, com muita honra para lhes trazer mais resenhas incríveis dos livros, jogos, aventuras fantásticas, Fighting Fantasy. E hoje é uma data muito especial, porque 27 de agosto de 2022, 40 anos do nascimento de The Warlock of the Firetop Mountain, o feiticeiro da Montanha de Fogo. Zagor faz 40 anos hoje. E então é uma data muito festiva. Tivemos aí na Inglaterra o lançamento de 2 livros-jogos inéditos, um lançado por Steve Jackson, que é o Secrets of Solomons, e o outro lançado por Ian Livingstone, que é o Giant of the Storm. Ou seja, 2 lançamentos inéditos para comemorar os 40 anos da Fighting Fantasy. O livro que eu tenho aqui é a edição comemorativa de 25 anos de The Warlock of Firetop Mountain, certo? Mas, apesar de ser uma aventura fantástica, o Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele é uma introdução, é o início de um mundo inteiro que foi criado ao longo dos anos 80, 90 e no século 21 foi mais uma vez expandido com novos lançamentos feitos por outras editoras. E no vídeo de hoje vou trazer a vocês uma resenha de uma aventura muito legal. Quem nunca jogou na sua infância o Saqueador de Charadas não teve infância. Então vamos lá para esse vídeo. Mas é claro, você que ainda não é inscrito no canal e não participou ainda das bafuradas de conhecimento, das cachimbadas de saber, tem aí a sua oportunidade de se inscrever neste canal, curtir, tocar o sininho para ter notificações, comentar à vontade. Eu respondo todos os comentários que você fizer, agradecendo a sua gentileza por estar neste canal, e também compartilhe com seus amigos e fãs, com seus grupos aí nas redes sociais. Bom, vamos agora então falar do Saqueador de Charadas e comemorar os 40 anos do lançamento da Fighting Fantasy. Bom, o Saqueador de Charadas, começando já pelo título, em seu original é The Riddling River. E eu tenho aqui que, de fato, elogiar o tradutor brasileiro, porque o título original do Riddling River seria mais ou menos The Riddling Enigmático, só que no gerúndio. Eu não sei nem como se pronuncia isso, enigmatizante. E River não tem uma tradução correta para o português, seria algo próximo de bandido, fora da lei. Então seria o bandido enigmatizante. Como é que isso seria no português? Soaria ridículo. Então, os tradutores brasileiros da Marques Saraiva, falecida Marques Saraiva, traduziram para o eloquente O Saqueador de Charadas e ficou muito mais palatável, ficou aí um título muito bacana, melhor que o original. O livro não tem uma numeração original e vou dizer por quê. Porque ele é uma continuação de RPG Aventuras Fantásticas, tá bom? Ele não faz parte do canon de livros-jogos, porque na verdade ele é uma expansão. Ele foi feito para expandir o conceito Fighting Fantasy para que mais pessoas possam jogar dentro de um grupo, com um mestre narrando, tá certo? Então, ele seria uma continuação usando aí as regras de RPG Fighting Fantasy.
A sua publicação foi em maio de 86, certo? E foi escrito com 3 pares de mãos. Paul Mason e Steve Williams escrevem o texto original. Paul Mason e Steve Williams. E Steve Jackson fica aí na parte editorial, certo? Ele revisou o texto, acrescentou as regras da Fighting Fantasy, talvez tenha adicionado um ou outro monstro de sua preferência, talvez tenha tirado, deletado alguns textos que ele não tenha gostado, e incluiu as suas próprias regras na campanha e no texto original. Então o Steve Jackson ficou mais na parte editorial, na parte de organização do texto de primeira mão da dupla Paul Mason e Steve Williams. As ilustrações são de Brian Williams e Leo Hartas. Brian Williams fez as ilustrações, certo? Como essa aqui, por exemplo, certo? E este livro, ele é muito bacana porque ele tem 50 ilustrações. É como se a cada página tivesse uma ilustração diferente. Ele é repleto, tá? É um dos livros com o maior número de ilustrações da série. E os mapas são de Leo Hartas, certo? Todos os mapas aí do livro foram de Leo Hartas, que é um especialista em fazer desenhos cartográficos, beleza? Agora, quanto à capa, a capa é de Peter Andrew Jones, que também fez a capa do Feiticeiro da Montanha de Fogo, que é para mim uma das mais bonitas capas da Fighting Fantasy, certo? E o livro, ele em português só tem na edição da falecida Mark Saraiva. A editora Jambô nunca publicou aqui no Brasil. Então você só obtém esse livro da linguagem original em inglês ou catando aí de sebos e colecionadores. Bom, então vamos começar a nossa resenha aqui. Ele começa com um texto introdutório na contracapa e já nos apresenta assim 4 fantásticas aventuras para serem jogadas separadamente ou como parte de um épico. Isso é muito interessante, porque aqui ele traz 4 aventuras que podem ser jogadas em dias revezados. Você pode jogar num dia uma aventura, concluí-la e depois trazer seus amigos, marcar um novo dia e dar continuidade com a segunda aventura até a 4ª e última. Aí ele apresenta o vilão. O Sacador de Charadas é o vilão dessa história, que vai desafiar os jogadores. O Sacador de Charadas é o ilustre oponente da mais arriscada das aventuras. Sua mente é misteriosa, porém não existe dúvidas que ele planeja desencadear o caos sobre o mundo. Apesar dos perigos, ele precisa ser impedido. Este livro contém as instruções e cenários para que você, como mestre de jogo, crie aventuras para os seus amigos e mande-os na mais perigosa e enigmática missão de todos os tempos, enfrentar o Sacador de Charadas. Então, esse livro aqui, ele vai ser lido por um mestre de jogos, a pessoa que vai ler já vai conhecer a aventura do início ao fim, e ele vai tentar apresentar esta aventura para um grupo de jogadores. É assim que funciona esse livro aqui de RPG, tá bom? E ele vai controlar os monstros, as criaturas, os desafios, conhecerá todos os segredos das masmorras, os enigmas, e vai controlar também aí os personagens não jogáveis, são chamados de NPCs. E os aventureiros são convidados então a desafiar esse livro e passar os seus desafios. Muito bem, esse livro aqui também é o primeiro a nos apresentar o que parece ser a criação favorita de Paul Mason, que é o Sacador de Charadas, o Riddling River em inglês, no original. O Sacador de Charadas ele aparecerá em outros livros da Fighting Fantasy, que eu devo fazer mais no futuro, que é Escravos do Abismo, Mage Hunter, tá? Ele também aparece numa aventura bem curta na antiga revista Warlock, que era publicada nos anos 80, e na edição número 13 ele apareceu numa mini aventura
chamada The Dreaming Sands, tá? Bom, é uma aventura realmente muito louca, bizarra, né? Mas ao mesmo tempo com uma criatividade fascinante. Em alguns locais ele parece bem macabro, mas isso que faz dele um livro interessante, porque ele une o humor a um tom macabro, parecido com o que o Coringa faz nas aventuras do Batman. Então ele pega esse elemento de humor negro e joga aí para os aventureiros, tá? Ele é um pouco inconsistente, carece aí de coesão em alguns momentos, mas funciona. E se ele tem a missão de divertir, de fazer 3 a 5 aventureiros interagirem entre si e se divertirem numa aventura, então ele realmente cumpre esta missão. Como eu falei, são 4 aventuras juntas numa só. Elas estão interligadas, tá? Embora possam ser jogadas separadamente, mas elas estão interligadas e elas formam aí uma campanha, um épico, como aquelas que são fornecidas pela Pathfinder, pela Dungeons and Dragons, pela Warhammer. Então essas campanhas que, se jogadas, duram anos. Alguns jogadores ficam anos jogando uma mesma campanha, né? Eu mesmo mestrei uma campanha de RPG para 3 jogadores que durou 3 anos. É isso mesmo, 3 anos. Mas não se preocupe, Sacrão de Charadas é uma aventura bem tranquila que você pode terminar em 4, talvez 7 dias. Isso porque as batalhas não são demoradas. Como as regras daqui são bem simples, são bem básicas, você consegue não perder tempo nas batalhas, que é o grande problema de Dungeons and Dragons ou Pathfinder, quando tormenta, essas coisas, porque quando você vai ficando mais forte também ficam as criaturas. E as batalhas demoram muito tempo, né? Bom, mas você pode tirar o máximo proveito disso. É muito exaustivo você tentar fazer isso de uma única vez. Pedir para o mestre mestrar isso aqui num único dia, você vai ficar o dia inteiro, de manhã até a noite. E vocês podem sair muito cansados, né? Acredito que não é uma boa ideia. O melhor seria jogar as 4 aventuras separadamente. Como eu falei, ele possui umas situações bizarras, né? Acho que nenhum livro da Fighting Fantasy apresentou situações como nesse livro, mas são muito divertidas de tentar elucidar. O livro ele é projetado para os mestres, certo? E para os jogadores, o mestre tem que narrar, descrever o cenário, o ambiente, descrever os monstros, dizer o que os jogadores podem fazer, julgar as ações dos jogadores, certo? Então o mestre ele tem esse papel, ele tem uma responsabilidade muito grande. E aí que tá, muitos jogadores não gostam de papel de mestre, preferem se aventurar. Eu também acho que é muito divertido se aventurar, mas o mestre também se diverte bastante aí controlando os cenários. Eu particularmente, quando o mestre é bom, o jogador tende de fato a mergulhar aí numa sequência de diversões maravilhosa. Porém, se o mestre for ruim, for fraco, a aventura também fica ruim e ninguém se diverte, né? Então eu acho que eu não vejo diferença. O jogador, o mestre, acho que os dois se divertem da mesma maneira. Outro ponto interessante é que esse livro entrega alguns NPCs para o mestre controlar, o que é uma boa ideia para fazer com que os jogadores não se percam e até ajude-os a resolver os enigmas e as charadas, que realmente são muito difíceis aqui, algumas delas, tá? Bom, aqui diz que logo no início da introdução que o jogador não pode ler esse livro, é só para os mestres, o mestre apenas vai narrar. E ele diz aqui também que não pode ser jogado se você não tiver RPG Aventuras Fantásticas. O que soa falso. Na verdade, se você já estiver familiarizado com as regras da Fighting Fantasy, você não precisa desse livro aqui. Você já pode ir direto para o Saqueador de Charadas, tá? A não ser que você queira complementar alguma coisa, aí beleza, mas não é necessário. Pode vir direto para cá sem problemas.
Aqui ele apresenta algumas regras novas. Há uma regra muito boa de inconsciência. Na Fighting Fantasy, se você chega a 0 de energia, você morre. E aqui não, ó. Se você chega a 0, você fica inconsciente por alguns minutos. E aí pode se recuperar em pouco tempo. Aqui você só morre se ficar com -1 ou mais, certo? Outro ponto interessante é a tabela de armas. Ele cria aqui uma tabela de armas extremamente interessante, na qual cada arma possui um dano específico, né? Então, se você estiver usando uma determinada arma e bater no adversário, no inimigo, você vai rolar um dado e ele vai perder pouca energia ou muita energia, aí, dependendo do valor do seu dado. Se você tirar 1, você praticamente o arranha, se você tiver com uma espada. Mas se você tiver com um machado de guerra e tirar um 6, você causa um dano maior nele, o que faz muito sentido. E outra regra é que, dependendo da arma, você perde habilidade, por serem armas difíceis de manusear, por serem muito pesadas, como uma Morningstar ou uma espada bastarda. Outra regra interessante é o ataque poderoso. Se você tirar duplo 6 no dado, você mata imediatamente o inimigo. Isso é bom, mas é perigosíssimo, porque o inimigo também pode usar essa regra contra você. E se ele tirar duplo 6, você vai pra lona imediatamente, tá? Então as batalhas tendem a ser muito perigosas, porque um simples Goblin pode te botar no nocaute. Isso parece uma influência do Steve Jackson na parte editorial, né? Porque ele criou esse ataque poderoso pela primeira vez no seu livro Creature of Havoc, Criatura Selvagem ou da Destruição, e incluiu aqui nesse livro. Agora eu não sei se ele fez, foi ao contrário, se ele fez esse ataque poderoso aqui e depois botou no Creature of Havoc, enfim, não vou lembrar. De qualquer maneira, é uma regra muito interessante. A última regra é que um dos personagens pode jogar como um mago. Ele pode escolher ser um mago, vai ter uma energia e uma habilidade menor, porém isso compensa pelo fato de ele poder usar feitiços mágicos, magia, e isso pode facilitar o jogo em algumas situações que requer a ajuda de um feiticeiro. As magias são bem simples: cópia de criatura, recupera energia, escudo mágico, fogo, força. São as mesmas magias da Cidadela do Caos, tá bom? Que ele inclui aqui. E é muito legal que alguém escolha ser um mago nessa aventura. Dá mais dinamismo à campanha. O jogo funciona bem com 3 jogadores no mínimo. E funciona melhor ainda com 4 jogadores e um máximo de 5. Ele sugere que você não passe de 5 jogadores nesta aventura, certo? As aventuras em si são divididas em 4 atos, tá? Cada aventura é chamada de ato e elas têm uma ou 2 partes. Na verdade, apenas o ato 2 tem uma parte única, mas o ato 1, o ato 3 e o ato 4 são divididos em 2 partes. Cada parte você precisa fazer uma missão, tá certo? Uma tarefa, como por exemplo, você tem que encontrar uma mulher sequestrada, você tem que abrir uma caixa, encontrar itens na cidade, sobreviver a uma viagem de navio. Então, encontrar um amuleto mágico. Então, são as tarefas aí. Cada parte tem uma tarefa e o ato acaba, ou a parte acaba, quando você conclui essas tarefas. O primeiro ato envolve os aventureiros chegando na cidade de Calamer, bem ao sul de Alância, uma cidade ali com toques refinados de Mil e Uma Noites, parece uma cidade árabe, de arquitetura oriental, árabe. E ali vocês logo se deparam com uma cena de assassinato, onde o barão da cidade foi morto pelo saqueador de charadas, e os aventureiros têm que entrar numa torre para caçar esse maníaco, e lá eles se deparam já com o barão morto e com uma caixa onde eles têm que resolver um enigma para abri-la. Conseguindo abrir essa caixa, encontra uma carta que sugere que o saqueador quer ser perseguido, quer ser descoberto aí pelos justiceiros, que vão ser os jogadores.
E aí os jogadores, lendo a carta, para chegar até o saqueador, vão ter que encontrar alguns itens escondidos na cidade de Calamer, certo? Encontrando esses itens, que vai envolver aí uma aventura pela cidade, pelas ruas, onde eles poderão ser presos, poderão ser atacados por bandidos, vão poder visitar a casa de banhos, vão poder visitar uma arena de lutadores, vão poder visitar tavernas e até mesmo uma escola que foi tomada pelos alunos. Eles vão encontrar. Finalmente, passando o segundo ato, o primeiro ato, vocês vão até o segundo ato, os aventureiros, que é chamado de Enigma de Viagem, onde os aventureiros entram no navio, que é o navio Twice Shy, que é o navio do saqueador, e esse navio vai levá-los pelo mar até um território que vocês não sabem exatamente onde é, mas vocês acreditam que é onde o saqueador de charadas está. E nesse ato basta vocês tentarem sobreviver. Os aventureiros vão visitar os porões do navio, que são muito interessantes, tem vários enigmas legais. Tem uma sala de pinturas, com uma armadilha escondida, claro. Tem uma sala onde tem uma caixa da visão, onde cada aventureiro que olha vê uma visão diferente. E também tem uma sala cheia de animais empalhados, mostrando um dos ofícios do saqueador, que é a taxidermia, né, empalhar animais. Tem uma sala que é cheia de charadas para resolver. E tem também uma sala interessante que quando se entra, os personagens diminuem de tamanho e tudo fica grande. Aí vocês encontram um rato gigantesco que o ataque pode ser um dos desafios mais perigosos do jogo. Uma vez que é um rato comum, mas por causa da sala vocês ficaram miniatura e o rato continua ali grande e ataca os personagens. Realmente é uma sala bem complicada. Mas a viagem tem um tempo e quando acaba vocês chegam no ato 3, onde o navio os deixa numa floresta desconhecida no sul de Alância. E ali começa o ato mais chato do livro, porque ele não tem muita coesão. Basta vocês, os aventureiros têm que simplesmente percorrer a floresta e encontrar um santuário perdido, chamado Santuário do Destino. Essa parte lembra muito a Ilha do Rei Lagarto, porque aqui vocês vão enfrentar homens lagartos mutantes, vão enfrentar pigmeus, caçadores de cabeça e animais selvagens da floresta. Bem tropical, por sinal. Chegando no Santuário do Destino, os aventureiros entram no local e logo descobrem que o santuário é, na verdade, as entranhas de uma criatura mística. E isso fica logo claro quando vão percorrendo aí os estômagos, as vísceras, o pulmão, até chegar no coração da criatura, onde se encontra o pêndulo do destino que dá nome ao ato. Mas apesar de ser realmente muito chato esse ato, eu detesto, mas o encontro final é muito legal. Porque o encontro final envolve uma luta contra o ícone do bem e o ícone do mal. E aí as coisas realmente ficam bem interessantes. Finalmente, os personagens encontram o talismã do destino, só que o ato acaba com ele sendo roubado pelo saqueador de charadas. E aí chegamos ao quarto ato, onde os personagens vão entrar no reino da entropia, que é onde fica o santuário do saqueador. E nesse local o acaso reina absoluto, as forças da natureza e as leis universais não funcionam, então você pode ver cachoeira indo com a correnteza para cima, você vê borboletas caçando dinossauros, é uma coisa assim de maluco mesmo, bizarro. Mas é o melhor ato de todos. Aqui os autores investiram pesadamente para deixar um ato muito divertido. E aí os personagens entram na pousada do saqueador, visitam a biblioteca, visitam a sala de jantar, visitam a sala de estar, encontram alguns desafios interessantes, eu não posso nem falar porque senão vai quebrar aí é um spoiler, eu não quero fazer isso. Mas é aqui que os jogadores mais vão se envolver, mais vão se divertir, com certeza. Até que finalmente eles encontram a chave para
entrar no laboratório do saqueador, descem as escadas, chegam em novas salas onde eles fazem alguns experimentos bizarros, como por exemplo os replicantes, que são esqueletos dentro de uma geleia amorfa, né, feita em laboratório. E aí, depois de uma série de encontros, os aventureiros finalmente chegam até o encontro final com o saqueador de charadas, que está tentando destruir o pêndulo do destino e quebrar o equilíbrio que há entre o bem e o mal. E aqui no final, os autores dão carta branca para o mestre fazer o que quiser. Se vai deixar o saqueador de charadas um oponente fortíssimo, com níveis altos de habilidade e energia, ou se vai deixá-lo um fracote qualquer, apenas com uma mente sagaz. Vai ser uma batalha épica contra os replicantes, porque há mais de 100 replicantes na caverna e os aventureiros têm que enfrentar esses bichos. Também dá a possibilidade do saqueador de charadas fugir, ou morrer, o corpo não ser encontrado, ou simplesmente ter um destino final declarado pelo mestre. Então o mestre tem carta branca para fazer o que quiser para dar o melhor final possível aos jogadores que ficaram dias enfrentando esse maravilhoso livro. Vou fechar a minha resenha falando aí das ilustrações, que são maravilhosas, ilustrações do Brian Williams, e os mapas do Léo Artas. Cada mapa tem os números dos aposentos, tá certo? Aí tem os desafios escritos, tem as tarefas, né? Como eu falei, são 50 ilustrações e o Brian Williams não decepciona. Ele é de fato um ótimo ilustrador, tá aí dentro aí da categoria dos melhores ilustradores da Fighting Fantasy, certo? Bom, acho que já falei demais, mas vou fechar aqui apenas dizendo o seguinte, né? Minha avaliação final. É um livro inconsistente, depende muito aí da maluquice, é um pouco presunçoso, mas ele é engraçado, porque ele tem algumas piadas internas aí pro mestre que fazem muito sentido. Não é um livro tão inteligente assim, porque o enredo não é tão coeso, né? Mas funciona. É um livro muito bem criativo, né? Tem uns desafios bacanas. É inventivo em muitas partes. E o maior desafio mesmo não é nem o livro. O maior desafio é você manter pessoas sentadas numa mesa, rolando dados, e aí por dias, né? Fazendo-os ficar interessado pela sua campanha, né? E isso vai depender do mestre. Se ele é um bom narrador, se ele é um bom encorajador, se ele é uma pessoa de liderança. Se ele for um mestre ruim que não gosta de ler, a aventura não vai ser muito boa. Então, o sucesso final desse livro vai depender de quem vai mestrar, tá certo? Por isso, é um livro que pode ficar aí uma nota 2 ou uma nota 10, de acordo com quem vai mestrar, e aí a diversão e a aprovação das pessoas que vão jogar esse maravilhoso livro de RPG. Bom, meus caros, vou ficar por aqui. Temos aí então a resenha final de O Saqueador de Charadas. Espero que vocês tenham essa experiência de um dia jogar O Saqueador de Charadas, se não jogarem. E se você jogou, diz aí o que você achou. Escreve aí nos comentários, tá bom? Meus caros, muitíssimo obrigado. Parabéns, Fighting Fantasy, pelos seus 40 anos de vida. E até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau.